para ele? Vamos para a Austrália? Opa. Então, Zuzu, pode chamá-lo. Senhoras e senhores, com vocês, Kim Paim. Fala, Kim. E aí, galera, beleza? Feliz ano novo pra você. Férias? Estamos aqui. Não, estamos fazendo um programa. Os programas gravados dão muita audiência. Sim. Então é um gravado ao vivo pela inteligência artificial de Samidana, que agora processará o Intercept Brasil. Sim. Nós agora estamos com os advogados maravilhosos. Um andar aqui. só de advogados. Um andar de advogados aqui na empresa, sensacional. É uma banca de advogados que nós temos para processar. Já tomamos na tarraqueta há muito tempo. 24 será nosso ano. Chega de ser tonto. Qual é a boa de hoje, ô Kim, que você traz pra gente? Então, né, muita coisa acontecendo no Brasil nos últimos dias. Tivemos aí todas essas últimas operações. E eu tava pensando também o que conversar. Tentar trazer alguma coisa a mais para todo esse debate. E aí eu lembrei que até quem assina o Atlas aí, até já meio que fazendo o merchan, já deve ter se deparado. Quem também assiste lá os vídeos com certa frequência, eu sou um jornalista que, além do que sai na imprensa, do que sai na rede social, eu gosto de acompanhar também matérias antigas que estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional. E muitas pessoas às vezes não sabem, mas o Brasil tem de forma disponível para todas as pessoas poderem enxergar com seus próprios olhos o site do Acervo Nacional, que nesse site você vai ter os famigerados dossiês do SNI, do Estado-Maior, que virou tema agora de debate, rede social, muita gente aí, matérias falando, Bolsonaro quer recriar o seu próprio SNI. E aí eu tava pensando, falei, poxa, a gente bateu um papo aqui no Pânico, de algumas coisas que eu vejo que talvez a gente esteja num momento muito bom de trazer alguns assuntos para informar a população brasileira, sabe, o que é um setor de inteligência, qual a importância que isso tem para o Brasil, sabe, o que realmente faz. Às vezes eu sinto que as pessoas têm uma certa ideia que se falta falando agora da BIM, né? É como se fosse o MI6, o James Bond, pessoas que saem em super missões, fazendo diversas coisas do mundo. E a gente vem entrando nesses debates, as coisas vão ficando extremamente politizadas. E no final do dia, às vezes eu sinto que sobra no coração do brasileiro uma imagem muito ruim do setor de inteligência, do que pode ser, da importância disso para o Estado. E aí eu estava cavando alguns materiais, e aí eu relembrei de alguns próprios dossiês disponíveis no Acervo Nacional. E, infelizmente, o brasileiro não tem esse costume de ler, de pesquisar, entender um pouco de sua história. E eu estava relembrando coisas que têm, sim, total relação com temas atuais. Muito bem, tivemos Voltou, acredito que voltou. Voltou? Voltou. Assim. Então, hoje você vê que tem muitos problemas que têm relações com problemas do passado que já foram expostos. Hoje você vê questões ligadas à infraestrutura. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar um projeto que vai possibilitar que o Fundo Amazônia seja utilizado para reasfaltar a BR-319. Porque muitas pessoas talvez não saibam, não existe ligação Manaus com o restante do país por o asfalto, não tem. As pessoas meio que estão lá ilhadas. E infraestrutura é uma coisa que é extremamente importante para o Brasil. Você pega dossiês lá do passado, que o pessoal estava comentando, eles estão sempre se analisando, por exemplo, interferências externas no Brasil. Como alguns setores tentam influir, sejam através de ONGs, sejam através de instituições financeiras, eles tentam acoplar matérias, por exemplo, a mídia canadense está cobrando que os políticos cobrem ao BED, que não libere nenhum tipo de financiamento para o Brasil para a gente construir obra de infraestrutura. Matérias que estão lá nos próprios dossiês, o pessoal comentando, cara, a gente tem aqui a BR-364, não estamos conseguindo tirar do papel, que em tese seria uma BR que conectaria o Brasil ao Peru, aqui a região do leste da América do Sul, para tentar pegar uma saída para o Pacífico, o que poderia fortalecer todo o processo. Eu acho que até mandei uma foto para as meninas no WhatsApp, falei, mostra para o pessoal ver, às vezes até como são esses dossiês, um que fala sobre as ameaças externas que o Brasil tem. Desculpa, isso aí é do SNI, da época do SNI? Do SNI, Estado-Maior. Isso é o que um setor de inteligência normalmente no Brasil faz. Mas, assim, os debates vão acontecendo e são, assim, às vezes um momento bom de você informar para as pessoas o que elas podem achar sobre a história do próprio país. Você pega esse dossiê, ele tem vários capítulos, esse último aí que a gente mostrou a imagem, ele tem vários capítulos que saem listando coisas. Você falando da reforma administrativa, o pessoal fazendo, assim, análises de por que o Brasil é um país suscetível a crises internacionais.
E um dos itens que eles postavam, esse dossiê de 89, falando, é a burocracia estatal, que ela não funciona, a administração precisa passar por reformas, apontam que alguns setores são morosos, que o Brasil, muitas vezes, ele tem os seus maiores parceiros comerciais, como também os seus credores. Como é que você não vai estar sempre por baixo numa relação como essa? E está listando várias coisas. Coisas que deveriam, assim, estar em destaque na disputa, destaque na sociedade. Estamos agora em 2024, ano de eleições, que a gente vai estar escolhendo em tese políticos, que deveriam ter projetos para melhorar a vida da população. Eu não sei se vocês chegaram a ver, você estava até falando também de advogado. Quando você chegou a botar uma imagem de um site aí de notícias, tinha uma notícia sobre Sleep Giants, falando que eles seriam cobrados aí de prestar esclarecimentos sobre uns financiamentos, etc. Esses financiamentos que o Sleep Giants está para ser cobrado são verbas que receberam de duas instituições internacionais. Uma é a Open Society Foundation, do George Soros, essa é bem conhecida, e a outra é a Fundação Ford. E aí, quando você pensa na Fundação Ford, você tem várias informações sobre eles nesses dossiês disponíveis no Arquivo Nacional. Uma delas, que um ex-presidente brasileiro, ele voltou do exílio na década de 60, ele recebeu, assim, formalmente, e depois ele falou isso, ele deixou isso aberto, uma entrevista que acho que ele deu para a TV, Revista Manchete, lá dos blogs da época, que quando ele voltou, a Fundação Ford doou, na época, $180 mil para ele montar um instituto, que era o SEBRAP, lá, e que grande parte até da própria esquerda fala que foi importantíssimo para manter a hegemonia intelectual da esquerda e começar a trazer todas essas agendas que a gente vê hoje em dia, que a turma chama de agenda woke, etc. Quem tiver até mais curiosidade, quiser assistir o Roda Viva com o professor Milton Santos, nacionalmente conhecido como cara lá da esquerda, ele fala sobre isso nominalmente, citando a pessoa, citando o SEBRAP. E aí você vê, trazendo para a eleição 2024, cidade de São Paulo, você tem um candidato aí à esquerda, que é o Guilherme Boulos, que às vezes as pessoas não se perguntam como o Boulos surgiu, como ele ganhou notoriedade. E normalmente ao longo da história brasileira são durante essas grandes movimentações, grandes conflitos, coisas assim que, sabe, tem um certo rompante, que pessoas emergem, crises. O Boulos, ele surge no contexto do Não Vai Ter Copa, que foi um movimento, na época, inclusive, denunciado pela própria esquerda, que contou com o financiamento da Fundação Ford. Então, você vê, as coisas vão acontecendo, teve CPI das ONGs ao longo do ano passado, que também vem mostrando várias coisas. E a gente tem, assim, um momento perfeito no Brasil para tentar trazer esses assuntos, informar a população, entender alguns outros motivos e razões de por que o Brasil não vem dando certo, porque o Brasil vem dando errado, mas muitas vezes a gente leva as coisas para uma politização, Bolsonaro, Lula, etc, tudo mais, e no final do dia o conteúdo mesmo vem sendo deixado de lado. A gente simplifica, né? Simplifica as coisas. Isso está no Atlas? Isso está no Atlas? Isso tudo está no Atlas. Toda essa documentação, tá a documentação aí do SNI. O SNI é o ABIN, ele entrou no lugar. O SNI é o ABIN, né? É a mesma coisa. É um serviço de informação. Atualização. De informação da inteligência. Da inteligência do. Então entra lá no Atlas, o Atlas do Kim. Ó, se entrar no kimpaim.com. Eu nem sei como é que é, kimpaim.com. Sim, é isso mesmo. Não tem BR, né? É kimpaim.com. Lá ele tem o Atlas. Todo mês ele publica esse Atlas. E lá tem toda essa informação. Tudo compilado. Está tudo compilado e tudo documentado, que é o registro do Kim. Eu tenho que fazer o break agora, Dedê? Então vamos fazer o break para Reginaldo. Ou para o Urso. Para o Urso. Não, para o Urso agora, Reginaldo. Para o Urso. Para o Urso. Muito bem. Vocês têm pergunta ou não? Eu tenho. Pois não. Não, eu queria perguntar para o Kim, já que você entrou nessa questão de CPI, que das ONGs que são investigadas, e também que aí é muito fácil falar que tudo isso que você está falando é teoria da conspiração, porque não acontece nada com os envolvidos. Mesmo com você tendo documento oficial, a grande vantagem é que eles ainda têm a hegemonia da narrativa. Então ele fala assim, não, esse cara tá falando uma teoria da conspiração, negócio dos George Soros, a gente sabe como é que funciona. Como é que faz para tornar isso popular, Kim? Você falou que o brasileiro não tem costume de ir atrás de documento. Como é que faz para tornar o povo mais atento a essas questões e investigar mais isso? Cara, eu acho que parte da própria classe jornalística. Aproveitar as oportunidades que a gente tem para trazer os assuntos e tentar sempre trazer de forma documentada.
Eu acho que também, às vezes, até as próprias escolas, os professores de escolas... Você vê, ó, a turma aí que deve ter mais de 30 anos, acho que é da época que ia pra escola, aprendia lá da história, o imperialismo americano, etc, tudo mais, o que aconteceu. Você olha a história brasileira, a gente vê como a Amazônia está em destaque. Tem vários dossiês também sobre a Amazônia que o pessoal fez no passado. Muitas pessoas não sabem, e até dá para conectar com outro tema que vem ocorrendo atualmente, que são essas questões da ONU. Nos últimos dias, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, acho que também já tirou, a França tirou, várias nações parando de dar dinheiro lá para uma instituição da ONU, porque foi descoberto que os funcionários estavam trabalhando para prejudicar o Estado de Israel. Talvez pudesse ter algum tipo até de conluio com o Hamas. E, assim, o pessoal está deixando de apoiar a ONU. E um dia na história, o Brasil, ele saiu da ONU, entre aspas, né? Na época era a Liga das Nações. Foi durante o governo do Arthur Bernardes. E aí o Arthur Bernardes, que já foi nosso 12º presidente, se eu não estou enganado, ele, nos idos de 1940, ele era deputado federal na época, isso também está tudo registrado em documentos, também nos jornais, na Biblioteca Nacional. Houve uma tentativa por parte da Unesco de criar um Instituto Internacional da Ilha Amazônica, que o objetivo final seria internacionalizar a Amazônia. E foi graças ao Arthur Bernardes que ele peitou, teve CPI na época, teve uma baita confusão e a turma não vendeu. Quer dizer, não deixou que se instalasse todo esse processo. Então, assim, o Brasil ele vem sofrendo coisas que são cíclicas. No passado já aconteceu uma vez, depois aconteceu outra. Em 1967, você teve o caso dos Grandes Lagos, que foi uma proposta do Instituto Hudson. O presidente do Instituto era um cara chamado Herman Kahn, era um chamado de futurólogo. Na época existia essa profissão, ele era tinha a turma também do Clube de Roma, você vê os limites do crescimento, que foi o relatório que serviu de base para a reunião da ONU de 72 de Estocolmo. Isso tudo está registrado. E na época, quem barrou essa iniciativa foi o Bernardo Cabral, foi outro deputado federal na época, foi o nosso relator, ministro, inclusive, da Constituição. Isso. Relator da Constituição. Agora, a ONG mesmo pegou na época do Fernando Henrique, né? Aí que as ONGs vieram. Porque tinha muita notícia que dizia que a Amazônia ia virar um deserto em 10 anos. Essas notícias de terror. Climático. Essas notícias climáticas. Daqui a pouco nós teremos aqui o nosso... já está aí o nosso convidado de hoje. Já. E o Sacani. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Já existia isso na época... E essas ONGs pegaram mesmo na época da Dona Ruth e tal, que entrou a ONG, e hoje em dia as ONGs mandam, as ONGs hoje mandam na Amazônia. Tranquilamente. O que se resolve no Hyde Park em Londres, se resolve o que acontece ali na Amazônia. Não acho que isso aí já está dominado há muito tempo, né, Kim? O Fernando Henrique Cardoso, ele é o cara dessa agenda verde. Travou, deu uma travada. Agora voltou. Isso. Fernando Henrique ali depois com aquela crise do petróleo, Fernando Henrique ele já frequentava inclusive os eventos do Clube de Roma que aconteceram no Brasil. O Clube de Roma foi que veio com aquela ideia que o mundo ia acabar, os recursos naturais iam chegar ao fim. Esse foi o principal conteúdo da agenda da Estocolmo 72. São 3 grandes eventos. Tem a Estocolmo 72, o relatório da Gro Harlem Brundtland, 85, e a Rio 92. São 3 grandes eventos assim, dessa expansão da agenda verde. E o Fernando Henrique, já participando de todo esse processo e tudo mais, ele foi o cara que trouxe pela primeira vez no Brasil essa questão do indígena, a questão do meio ambiente para um programa partidário, que foi lá para o pessoal do MDB. E, inclusive, tem dossiê também, se a turma for atrás, achar isso daí. Na época, os militares estavam observando movimentações, que o Fernando Henrique era tido como comunista. O que é que ele está fazendo? E aí, você vê, o cara se tornou presidente... É um comunista bonzinho. É um comunista manso. O seu primeiro ano de mandato, em 95, acho que foi em agosto de 95, ele foi em Bruxelas. Foi a viagem que ele foi para Bruxelas. Tem a notícia da Folha de São Paulo, podem olhar, é da Folha de São Paulo, isso aí eu não tenho dúvidas. O Fernando Henrique Cardoso, ele conversou com as ONGs e ele falou que ele iria tratar as ONGs não como organizações não governamentais, mas como organizações neogovernamentais, ou seja, uma nova forma de governo. Então a coisa foi meio que planejada. Quando, inclusive, o Fernando Henrique ele eleito, o New York Times publicou uma nota, e quem repercutiu isso no Brasil foi um jornal chamado Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, não sei se ainda existe mais, mas está na Biblioteca Nacional, que o Peter Bell
que na época foi o cara que concedeu o empréstimo lá para o Sebrap, ele deu uma entrevista para o New York Times falando, o governo americano falou que não era para financiar, era comunista, não ia dar certo, e tá aí, ó. Elegemos o nosso primeiro presidente. E ele então, realmente você vê um cara que chegou ao poder e passou rasteira no Itamar. Passou a perna no topete. Derrubou o Topete Franco. O topete, ele falou: não, Topete, me joga lá. Isso. Depois ele escalou pra tirar. Próximo Putin. Topetinho, ó. Próxima você vai. Aí deixou ele nesse cara. Aí foi reeleito. Fez a reeleição. Fez a reeleição. Fernando Henrique Malaquias. O cara morreu de desgosto depois. Pô, obrigado, hein? Obrigado. Deixa eu passar mais uma vez tudo isso que a gente tá falando. O Kim faz uma pesquisa muito bacana. Ele tem o Atlas, ele trabalha muito, essa pesquisa que ele faz, tudo documentado, é um registro que ele faz da história. Tudo que tem internet, rede social, tudo que passou no mês, ele publica lá, é muito bacana. Ô Kim, obrigado pelo papo, bom ano aí pra nós, hein? Como é que tá a Austrália? Vamos que vamos. Tranquilo a Austrália? Tá de boa, graças a Deus. Chovendo muito esse tempo, bem quente. Boa. Mas em breve acho que dá uma melhorada. Muito bom o canal dele no YouTube. O canal dele também é um sucesso. Vi uns vlogs, ser um casamento na Austrália bonito, ele produz muito conteúdo. Pois é. É isso aí, Kim. Foi na Nova Zelândia aquele casamento. Nova Zelândia. Maior furada, me levaram. Mas tá lá, Por isso que o pessoal pula de bungee jump lá. Kim Paim conversando com a gente, @Kim Paim nas redes sociais aqui na programação da Jovem Pan.